Uma das melhores estratégias para usar dentro da tua história é criar arenques vermelhos. São personagens que cumprem uma estratégia muito específica. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Olá, Matheus Prado aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Caso você não saiba, o arenque é um tipo de peixe, mas não é sobre isso que a gente vai falar não, hoje a gente não vai falar sobre peixe nem nada do tipo. Em alguns lugares, arenque vermelho também é chamado de arenque defumado. É uma técnica de escrita muito interessante, muito usada por alguns escritores grandes aí, mas pouco explorada e tem pouco conteúdo sobre ela em português e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo para você. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, para receber mais conteúdos interessantes sobre isso, sobre escrita criativa, sobre storytelling, vários outros conteúdos. Se inscreve aqui no canal, a gente precisa fazer esse canal crescer e 2021 vai ser o ano para isso. Como eu já disse em outro vídeo, eu tô gravando vários vídeos aqui num sítio onde a gente tá passando o fim de semana, então você vai ver aí um cenário diferente, mas o conteúdo é o mesmo, conteúdo sobre storytelling, escrita criativa, então já se inscreve aqui. Também me segue lá no Instagram, é @omatheusprado, lá eu tô produzindo conteúdos bem interessantes também sobre storytelling, escrita criativa e muitos outros temas, já se inscreve lá. Então vamos lá direto pro tema. Arenque vermelho é um tipo de personagem que é colocado dentro de uma história para criar uma distração. Ele faz o leitor olhar para um lado enquanto a história segue para outro lado. Geralmente esse arenque vermelho vai ser um vilão, mas não necessariamente. Ele pode ser uma pessoa que todo mundo detesta e que as pessoas acabam acreditando que ele é o grande vilão que está provocando todos os problemas, mas na hora que você chega no final você descobre que não, que ele é um personagem injustiçado ou que ele é alguém que está sendo manipulado por uma outra pessoa. Então basicamente um arenque vermelho, ele vai ser um personagem falso. Pode ser um vilão, pode ser um protagonista, um antagonista, pode ser qualquer coisa que você imaginar, mas ele está ali para distrair os leitores, para levar eles para um lado, enquanto a história segue para outro. Sabe aquela coisa do mágico, do ilusionista, que ele te mostra uma mão enquanto ele está fazendo uma mágica com outra mão? E aqui você viu o meu rascunho, a minha cola? É basicamente isso que o arenque vermelho faz. Ele é um personagem que está ali para te distrair das coisas que estão acontecendo e para fazer você pensar que as coisas são de um jeito e na verdade elas são de outro. Muitas vezes eles são usados para criar o plot twist também, que é aquele momento da história que tudo muda. Então o arenque vermelho, ele é um personagem muito importante que pode gerar situações bem interessantes. Um exemplo bem interessante de arenque vermelho é o Severo Snape da saga aí, da septologia, né, de Harry Potter. O Severo, ele é odiado por muitas pessoas, principalmente nos primeiros livros e nos primeiros filmes, porque ele parece ser um vilão, ele parece odiar o Harry e você não sabe por quê, ele simplesmente parece ser um vilão, ainda mais depois, mais pra frente, quando você descobre que ele já foi um comensal da morte também, então você cria todos os motivos para odiar o Severo Snape a todo momento. Só que mais pro final do livro, e aqui é um spoiler para quem ainda não leu os livros ou não assistiu os filmes, mas mais pro final você descobre o motivo dele, o que fez ele ser daquele jeito. Descobre que ele já sofreu muito e que na verdade ele tinha uma motivação bem nobre para fazer muitas das coisas que ele fazia e que ele sofreu muito também, coisas do tipo. Então assim, ele acaba sendo um arenque vermelho. Você pensa que ele é um vilão, que ele tá ali para causar um problema, mas na verdade ele está ali para ajudar a solucionar aquele problema. Outro exemplo de arenque vermelho bem famoso da literatura é o Bispo Aringarossa, do livro O Código da Vinci, que é um personagem ali bem clássico do Dan Brown e ele é tido como vilão ao longo de quase toda a história. Mas no final você descobre que, apesar dele não ser um herói, né, obviamente, ele também não é o vilão principal. As coisas estavam acontecendo por trás e ele estava ali só para te enganar. Um detalhe interessante é que Aringarossa, em italiano, significa literalmente arenque vermelho. Então assim, o Dan Brown fez ali um truquezinho, né, para enganar. Algumas pessoas sacaram pelo nome, né, alguns que já conheciam essa técnica, mas a maioria das pessoas foi enganada por isso aí. No final você descobre que o Aringarossa estava sendo manipulado por outras pessoas também, né, pelo verdadeiro vilão da história. Então é uma coisa bem interessante, uma técnica, igual eu disse, ela é muito usada, às vezes as pessoas nem sabem o nome dessa técnica, mas já usavam, outras pessoas simplesmente desconhecem, mas ela pode criar situações muito interessantes. Então nas próximas histórias que você for pensar, pense em colocar um arenque vermelho ali. Eu procurei bastante na literatura para ver se existia um outro termo em português para arenque vermelho, para essa técnica, mas eu não consegui descobrir em nenhum lugar. Algumas pessoas chamam de arenque vermelho, outros, igual a Cláudia Lemes no livro Santa Adrenalina, ela chama de arenque defumado, mas eu descobri que não existe um consenso também entre as pessoas. Eu decidi usar arenque vermelho porque é a tradução literal do termo em inglês, que é red herring. Então, assim, basicamente é isso, é um personagem que está ali para cumprir
cumpre uma tarefa de distrair o leitor do que está acontecendo. É uma técnica muito útil, muito interessante, que pode gerar uma situação bem interessante para a tua história. Pense em usar nas próximas vezes que você for planejar a tua história e tudo mais. Esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece, já se inscreve aqui nesse canal, já comenta aí o que você achou e que outros tipos de conteúdo você quer consumir aqui nesse canal também. Compartilha com as pessoas que você acha que podem se interessar por esse tipo de conteúdo, porque isso vai me ajudar demais a fazer esse canal crescer. E como eu já disse, me segue lá no Instagram, @omateusprado, os links estão aqui na descrição, é só clicar, lá vai ter muito conteúdo também, conteúdos em Story também, conteúdo no Reels também, tô começando a produzir vídeos mais curtos, né, dicas mais rápidas ali, dicas de software, coisas desse tipo, eu vou postar tudo lá no Instagram. Então já me segue lá no Instagram também, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E se inscreve aqui no canal, né, vamos fazer esse canal crescer, porque tô precisando fazer ele crescer para poder me motivar a construir e continuar colocando mais conteúdo relevante para você. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!